Boa noite, amigos, amigas, irmãos. Estamos aí começando o nosso terceiro estudo da série de 10 dias que antecedem a ressurreição de Cristo na Páscoa, né? Na Páscoa judaica. E agora, hoje, vamos falar do terceiro dia, o dia 10 de abril do ano de 29. Importante por quê? Porque esse dia, né, é o primeiro dia da semana, daquilo que nós chamamos de Semana Santa, a semana que vai acontecer todo o processo, né, que vai culminar na sexta-feira com a crucificação de Jesus Cristo e no domingo a ressurreição. Então, o que estava acontecendo no dia 10 de abril do ano 29 depois de Cristo, no domingo? Então, neste dia, Jesus ele se dirige a Jerusalém com os seus discípulos. Jesus ele vai nessa semana fazer bastante ensinos, ele vai ensinar muito nesse período. Então, ele está se dirigindo a Jerusalém, quando no caminho Jesus vai dar uma lição, ele vai se utilizar de uma situação para dar uma lição aos seus discípulos. Esse sempre foi o ministério de Jesus. Tudo que ele fez desde o primeiro milagre que ele faz lá nas bodas de Caná da Galileia, a palavra nos diz que ele fez o milagre para que os discípulos crescem nele. Então, da mesma forma, tudo que Jesus fazia, ele tinha por objetivo, né, o objetivo central era trazer um ensinamento aos seus discípulos. E é isso que vai acontecer. No caminho de Jerusalém, a palavra diz que Jesus teve fome e ele viu uma figueira com bastante folhas, e ele vai à figueira, e a figueira ele não acha fruto nenhum. Então ele diz que ninguém mais coma desse fruto, do seu fruto. O Evangelho de Mateus e de Marcos contam essa passagem. E aí, o que acontece? A palavra vai dizer que a figueira ela vai secar. Ela vai secar. E ela não vai mais dar fruto, porque ela seca, ela morre. E no Evangelho de Marcos diz que desde a raiz ela seca. Então veja, quando os discípulos voltam no outro dia e veem a figueira, quando eles voltam e veem a figueira seca, Pedro vai dizer: olha, Jesus, a figueira está seca, aquela figueira que o Senhor amaldiçoou. E aí Jesus diz, né? Se vocês tiverem fé, vão mandar esse monte sair daqui e o monte se lançar no mar, e ele vai se lançar. O que Jesus estava querendo ensinar aos discípulos, e é algo que chega ao nosso tempo muito forte, é que não importa, não adianta você ser figueira. Ou seja, não adianta você ser da casa, você fazer a obra, o que importa é que você dê frutos. Isso é uma responsabilidade de cada cristão, dar frutos. E o Senhor queria ensinar os seus discípulos a isso, né? Que eles deveriam frutificar, dar frutos. E também tem a questão que a figueira ela tinha uma aparência de boa, ou seja, ela estava cheia de folhas. E para quem planta, sabe que a figueira, quando está cheia de folhas, é porque ela tem frutos, né? É um sinal de que ela tem frutos. Então ela tinha aparência, mas não tinha conteúdo. Isso também nos traz uma mensagem muito forte de você ter aparência de crente e aparência de cristão, de seguidor de Cristo, mas não ter frutos, ou seja, você não ensinar, você não ter a condição, as pessoas não aprenderem com você sem você falar, né? Isso dizia Francisco de Assis, né? Pregue a palavra, né? Pregue o evangelho, se preciso, use palavras, ou seja, pregue com o seu testemunho, né? Então Jesus estava chamando a atenção disso. E quando Jesus chega até o templo, ele vai ser interpelado pelos judeus, né? Os fariseus e os líderes religiosos chamam Jesus e falam: tá, queremos fazer uma pergunta, mestre. Com que autoridade você faz essas coisas? Quem te deu essa autoridade? Né? E tudo que eles faziam, eles queriam pegar Jesus. Né? E aí Jesus então faz uma outra pergunta para eles. Né? Responde a pergunta deles com uma pergunta. Ele fala: eu vou lhe fazer uma pergunta. Se vocês me responderem, eu digo com que autoridade. E aí Jesus pergunta para eles: o batismo de João, o João Batista, né? Era dos céus
ou era dos homens? E aí eles vão confabular entre si, né? E diz, não, se nós dissermos que é do céu, ele vai dizer por que vocês não creram. Mas se nós dissermos é dos homens, a multidão vem para cima de nós, porque a multidão considera João Batista um profeta. Ah, não sabemos. E Jesus falou, então eu também não digo da onde vem a autoridade. E aí a gente vai começar a ver uma continuação de perseguições, de tentativas de prender Jesus. Por quê? Porque Jesus contestava o sistema da época. E Jesus ele vai contestar, em primeiro lugar, contando 3 parábolas. Ele vai usar 3 parábolas para falar sobre esse assunto. Então a primeira parábola era dos 2 filhos. Ele diz, ó, tinha 2 filhos. E o pai chega para o primeiro e diz, vai para a vinha trabalhar. E o filho diz, eu não vou, eu não quero. Mas depois ele se arrepende e vai. E o segundo filho, o rei chega, né? O pai chega e diz, vá trabalhar na vinha. E o filho fala, eu vou, mas não vai. E aí Jesus pergunta, qual deles cumpriu? E todos vão dizer, o primeiro. E Jesus fala, então, façam o mesmo, né? Quem fez a vontade, façam a vontade do Pai. E aí Jesus vai contar uma segunda parábola, a dos lavradores maus. Ou seja, essa aqui é extraordinária. Jesus vai lá e conta, olha, tem um lavrador, né, um proprietário, que ele preparou, veja, o proprietário preparou tudo, ele plantou a vinha, ele colocou a cerca, ele fez o tanque e ele construiu a torre, quer dizer, ele preparou tudo. Ele deu tudo. E assim é Deus. Deus deu todas as condições ao homem. E aí, a única coisa que Deus falou, que o proprietário diz é, cuide. Cuide e dê fruto. Porque eu vou cobrar o fruto. Então, quando chegou a hora de cobrar o fruto, ele mandou 3 servos. E nesses 3 servos, ele vai dizer, a um espancaram, a um mataram e a outro apedrejaram. E olha que coisa interessante isso. Muito interessante. Por quê? Porque ele está falando dos profetas. E a um espancaram, Jeremias foi um dos profetas que foi espancado. A um mataram, Isaías foi matado. Foi encerrado ao meio, a tradição diz isso. E a outra apedrejaram, Zacarias, né, filho do sacerdote Joiada, foi apedrejado. Então ele está falando dos profetas. Aqueles homens sabiam disso, né? Mas aí ele fala, então enviou o filho. E como o filho era herdeiro, eles foram e mataram o filho. Então ele está falando de si próprio. Ele fala, o Deus preparou tudo, deu a vocês, judeus, ele está falando com os fariseus, né? Mandou os profetas, mas vocês não respeitaram os profetas, vocês mataram os profetas. E agora ele manda o filho, e vocês vão matar o filho. Que é o que ele está dizendo aqui. Né? E aí ele pergunta, o que deve ser feito? E não são os sacerdotes que falam isso. Quem responde é a multidão. Ah, esse proprietário deve matar todos eles. Né? E aí Jesus fala, a pedra que os consultores rejeitaram, essa foi a pedra principal, ele está falando dele mesmo. Né? E aí os sacerdotes sabiam naquele momento que Jesus estava falando deles. E nesse momento eles decidem começar a perseguir Jesus para o matar. Ali começa essa condição. E o terceiro é os convidados do banquete. Esse também é bem interessante, porque diz que o rei chamou os convidados para as bodas do seu filho. Ou seja, as bodas do cordeiro com a igreja. Ele convidou pessoas. E aí ele coloca os fariseus e os judeus como os convidados principais. Só que quando ele manda chamar os convidados, eles dão desculpas. Eles dão desculpas e não vão. E aí é algo bem importante para a gente pensar, que muitas vezes nós temos o convite, nós temos a condição, mas não vamos. Veja, esses homens ficam de fora. E aí o rei, indignado com isso, manda chamar quem? Quem não é do seu povo. Olha aqui aonde Jesus está falando. Ele está dizendo, ó, eu vim para vocês.
Mas vocês, como vocês não querem, vou chamar outro povo. Então o rei manda chamar outro povo e esse povo vem. Esse povo é eu e você, gentil, a não ser que você seja descendente de judeu, que o aceitamos como Senhor e Salvador. Né? E aí Jesus vai falar, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. É nesse contexto que muitos são chamados para fazerem parte do reino de Deus. Porque Jesus está falando do reino, ele compara o reino com o banquete. Né? Ele compara o reino de Deus com o banquete. Então ele fala, muitos são chamados para o reino, mas poucos vão ser os escolhidos. Porque poucos vão realmente querer o reino, né? E vão viver o reino. E por fim, né, quando isso acontece, Jesus conta essas 3 parábolas, e aí os fariseus percebem que Jesus fala deles, então começam a tentar pegar Jesus. Então a primeira coisa que eles vão dizer, que eles vão fazer, é fazer uma pergunta tendenciosa. Eles vão fazer uma pergunta tentando com que Jesus fale sobre o imposto de César. Ah, é justo pagar o imposto? Já que ele é o filho de Davi. E Jesus fala, me dê uma moeda. E ele fala, eu sei do que vocês estão falando, vocês estão querendo me pegar. Mas me dê uma moeda. De quem é a face que está na moeda? Eles falam de César. E aí Jesus diz que então, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, ele está dizendo, pague o imposto a César, mas entregue o seu coração a Deus. Né? Que isso é que é o importante. Né? Então, esse é o contexto. Jesus, então, sai de Betânia, vem para Jerusalém, amaldiçoa a figueira, porque a figueira tinha aparência de ser boa e não era. Depois Jesus chega a Jerusalém e tem todo esse estudo, toda essa conversa, todo esse contexto de Jesus cobrar, né, os judeus. Esse é o contexto do dia 10. Então, vamos estar lançando hoje o dia 10. Amanhã estaremos lançando o dia 11, a segunda-feira, que antecede a crucificação e morte de Cristo. Uma boa noite para você, abençoada, que você receba o poder de Deus, que esse vídeo não traga só conhecimento sobre esse assunto, mas traga a presença de Jesus para sua casa e que você seja fortemente abençoado em nome de Jesus. Se alguém na sua casa estiver doente, vai ser curado pelo poder de Jesus Cristo. Eu creio nisso e se você crer, você também vai ver a glória de Deus. Até amanhã e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.